Rodada, Mengão terminou em terceiro colocado, galera. Terceiro colocado, tabela do Brasileirão atualizada, eu vou trazer aqui pra vocês. E se você quer saber de tudo que vai acontecer no mercado da bola do Mengão, você tem que estar inscrito no nosso canal Malvadão React. Aqui eu trago sempre os melhores vídeos com as melhores notícias do Flamengo pra você, tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever e clicar no gostei, tá? Muita gente tá acompanhando a nossa live, ainda não conheceu o nosso canal, esse cara aqui que vos fala sou eu, Thiago Dias, e eu sempre trago aqui notícias sobre o Malvadão pra gente acompanhar, galera. Então, você não pode perder nenhum vídeo, tá? É importante demais que você esteja inscrito no nosso canal pra não perder. Tem muita novidade sobre o Flamengo e a gente vai estar sempre trazendo aqui pra vocês, tá? Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro colocado, no terceiro lugar, né? Com 70 pontos, 9 pontos atrás do campeão Botafogo. E o Palmeiras terminou em segundo lugar com 73. O Palmeiras não conseguiu vencer o Fluminense jogando dentro de casa e ficou com a segunda colocação. Mesmo se ganhasse, o Botafogo seria campeão, já que venceu o seu jogo, né? O Flamengo terminou com o melhor ataque do campeonato, marcando 61 gols. Foi gol pra caramba. E o Pedro foi um dos artilheiros do campeonato, né? Foi ultrapassado agora pelo Alejandro e pelo Yuri Alberto. Então, assim, o Flamengo sai com um saldo positivo no Campeonato Brasileiro. Bom seria se fosse o título, né? Lógico que a gente gostaria de sair, encerrar o ano com o título do Campeonato Brasileiro. Aí seria demais, né? Mas infelizmente não deu devido a problemas durante o campeonato, né? Troca de treinadores. Então isso acabou interferindo demais na temporada do Flamengo. Acredito que o Flamengo também poderia ter ido mais longe na Libertadores se o técnico fosse Felipe Luiz, né? Não é falando mal, mas já falando do Tite. A equipe do Flamengo não jogava como a equipe do Felipe Luiz vem jogando agora, né? A equipe do Tite não jogava tão bem quanto a equipe do Felipe Luiz vem jogando agora. Desempenhou bastante nos últimos jogos e o Flamengo chegou aí na terceira colocação. Os rebaixados para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem foram o Cuiabá com 30 pontos, o Atlético Goianiense com 30, o Criciúma 38 e na última rodada o Atlético Paranaense, no ano do seu centenário, acabou sendo rebaixado, terminando o campeonato com 42 pontos. Eu gostaria de frisar aqui. Eu não sei se vocês assistiram, onde vocês assistiram o jogo, né? Eu acompanhei o jogo pelo Sport TV. E galera, assim, eu acho um desrespeito muito grande o que a Globo e o Premier, essa galera faz com o Flamengo. Porque se você tá transmitindo o jogo Vitória e Flamengo, Flamengo e Vitória, né? Que era mando de jogo do Flamengo. Você acha que tem algum torcedor do Flamengo que quer saber sobre o título do Botafogo? Eu não, pelo menos eu não, eu sou rubro-negro, eu quero saber do Flamengo. Eu não quero saber de Botafogo não. Se o Flamengo tivesse lutando pelo título na última rodada ali, Flamengo contra o Botafogo, aí beleza, a gente quer estar ligado no que está acontecendo lá no Engenhão, mas não. O Flamengo não estava mais na disputa do título e a gente não estava nem aí, a gente queria saber do jogo do Flamengo, despedida de Gabigol, era isso que a gente queria acompanhar. Eu falo por mim, eu acredito que muitos torcedores do Flamengo ficaram revoltados com essa transmissão, né? E o cara deixava de narrar o jogo do Flamengo pra narrar comemoração, Botafogo, não sei o que. Eu quero saber de bexiga de Botafogo, eu quero saber do Flamengo mesmo. Então, é isso, fica a indignação, não só pela minha parte, mas pela parte de vários outros torcedores. Eu peço que você comente aqui o que é que você achou dessa situação. Eu fiquei muito revoltado, eu querendo saber o que tá acontecendo no jogo, os caras falando de porcaria de Botafogo, quer saber de Botafogo. Então assim, comenta aqui o que é que você acha disso, o que é que você tem a dizer sobre isso, se você se indignou também, assim como eu. Foi muito revoltante, né? Tivemos alguns times também que se classificaram para a Libertadores, vou passar aqui para vocês. Os times que foram para a Libertadores do ano que vem, Libertadores 2025, Botafogo campeão, primeiro lugar, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Flamengo já estava garantido na fase de grupos e Botafogo lixo, o Jorge colocou aqui. Pois é, cara, é inaceitável o que a Rede Globo faz com o Flamengo. É um despeito tão grande que eu
Eu não sei não, viu, o que é que esses caras têm contra a gente. Deixa a gente ser feliz, mano. A gente só quer assistir o jogo do Flamengo. A gente tá nem aí pra os outros times, não. A gente quer saber do Flamengo. Aprenda, Rede Globo. Aí os classificados pra Libertadores. Na fase de grupo, direto. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e o Fortaleza. Fortaleza, time do Nordeste, chegou surpreendendo. Perdeu força nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas chega com força, sim, me surpreendeu. Ó, o Paulo Lima também falou. Fiquei muito revoltado. Francisco Alves, o Wellington aqui. É Flamengo, é isso aí. A gente é Flamengo, a gente quer saber do Flamengo. Aí, mais alguns times também estiveram na fase... na fase que antecede a Libertadores. Foram o Internacional e o São Paulo também se classificou. Como o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, abriu mais uma vaga. E o Palmeiras também, com o Botafogo, perdão, como foi campeão da Libertadores, também abriu mais uma vaga. Então o Corinthians, surpreendentemente, que eu falo por mim, eu não acreditava nesse time do Corinthians. Time jogando ruim pra caramba, perdia pra todo mundo. Do nada os caras começaram a ganhar, terminaram em 7º lugar. Só falta pagar as dívidas, né, Corinthians? Vai pagar o Mateuzinho quando, hein? Vamos pagar, né? Acho que, assim, mais importante do que qualquer coisa é o time estar em dias com as contas. Porque, assim, quando você está em dias com os pagamentos, você consegue contratar jogadores, você consegue... você tem mais opções do mercado, né? E assim, você consegue montar um elenco mais forte para disputar campeonatos, mas o Corinthians é totalmente diferente. O Corinthians vai lá, contrata devendo a Deus e o mundo. Eu quero saber que eu não vou ser rebaixado. Eu quero saber de contratar Memphis Depay. Aí pronto, tá aí. Corinthians, 7º colocado. E também mais um time do Nordeste, o Bahia. Bahia representando, vai estar também na Libertadores. 8 times vão representar o Brasil na Libertadores. E quem quase cai também, galera, foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro esteve por um triz de ser rebaixado, mas na última rodada conseguiu vencer com um gol de pênalti. Não foi um gol de pênalti, foi um pênalti que foi marcado para o Atlético. O Hulk bateu, o goleiro pegou e no rebote o Rubens marcou e o Atlético Mineiro acabou escapando. Então, assim, mais uma vez eu peço para você clicar no botão do gostei, tá, galera? Você que está acompanhando aqui a nossa live. 310 pessoas acompanhando a nossa live, mas não tem tanto gostei, hein? Quantos gosteis tem aqui? Deixa eu ver. Apenas 91, galera. Me ajuda aí. Me ajude. Clica no botão do gostei. Não paga nada, é de graça. E você vai estar sempre recebendo notícias do Mengão. Eu não sei se vocês... Muita gente, eu sei que tem muita gente nova aqui que ainda não me conhece, que ainda não conhece o canal do Malvadão React, mas eu trouxe aqui alguns possíveis jogadores que podem fazer parte da equipe do Flamengo, que estão sendo cotados para substituir o Gabigol. Eu vou trazer aqui para vocês os jogadores que podem assumir a vaga deixada pelo Gabigol no ataque do Flamengo. Eu já trouxe aqui um vídeo sobre o Isidro Pita. O Isidro Pita, atacante do Cuiabá. O Cuiabá foi rebaixado. Então, assim, não é um jogador difícil do Flamengo contratar. Eu vejo como uma oportunidade. O Flamengo tem essa oportunidade de contratar esse jogador, porque é um jogador em que a equipe que ele joga foi rebaixada. E eu acho que ele não é um jogador tão caro. É um jogador que também não é velho, tá? Eu pensava que o Isidro Pita tinha uns 30, 32 anos, mas ele é jovem, ele tem apenas 25 anos. Pelo menos é o que diz no Transfermarkt, tá? Não sei se é verdade. Outro jogador também é um dos artilheiros da Série B, o Eric Pulga, do Ceará. O Ceará que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Eric Pulga é um jovem jogador, um atacante do Ceará, muito bom jogador, muito veloz, chega na área para finalizar e foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí eu também fiz um vídeo falando sobre o Eduardo Vargas, que foi oferecido. Muita gente comentou dizendo: não quero esse cara não, pelo amor de Deus, Deus me livre, esse cara velho, quero não. E eu também penso dessa forma, não por ele ser velho, mas assim, um jogador com salário muito alto,
estava no Atlético. O Atlético não vai renovar com ele e ele tá a todo custo tentando arrumar uma equipe, né? Eu não vejo com bons olhos. Outro jogador também que foi muito falado, muito comentado no Flamengo foi o Roger Guedes. O Roger Guedes, por outro lado, eu já vejo como uma boa contratação. Não sei a questão salarial. Assim, ele tá jogando num time... Esqueci agora, deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o time que o Roger Guedes está jogando. Vou dar uma pesquisada aqui bem rápido. Fiz o vídeo e esqueci, galera. Roger Guedes está jogando no Al Rayyan do Catar. Geralmente esses caras do Catar, eles pagam um salário bem alto, né? Então assim, não vai ser tão fácil para o Flamengo tirar o Roger Guedes do Al Rayyan. Mas também surgiram alguns outros nomes, como por exemplo, a galera tava falando bastante do Alejandro. Gabi não fica mais no Flamengo. É isso aí, Francisco. Ele mesmo falou durante a transmissão, ele falou que ele não fica, não tem possibilidade alguma dele ficar no Flamengo. Então é um adeus, né? É uma pena, apesar de que, vamos deixar aqui bem claro, apesar de que nos últimos 2 anos ele não vinha demonstrando um bom desempenho dentro de campo. E eu vou falar a mesma coisa que eu já falei em outros vídeos. Se vocês assistirem meus outros vídeos, vocês vão ver que eu já cheguei a falar sobre isso. Eu acredito que o Gabigol, em algum momento, ele até falou na entrevista, né, que houveram promessas que foram feitas para ele e não foram cumpridas. Acredito que é de renovação. Depois que o Flamengo prometeu para ele, na verdade, a pessoa do presidente Rodolfo Landim prometeu a ele que iria renovar o seu contrato com um aumento salarial, se eu não me engano, era em 50%, e não cumpriu isso. Você pode perceber que o desempenho dele, caiu. Se envolveu na questão do doping, é outro agravante, mas falando em desempenho dentro de campo, a gente nota que ele caiu bastante. Isso eu notei e eu digo para vocês que era muito assim, da pessoa de Gabigol, de não querer mais, de não estar mais satisfeito em estar ali. Porque algo que eu via dentro de campo era o quê? O Gabigol, ele não aparecia. A bola não chegava para ele, a bola não sobrava para ele. É porque a gente não tinha jogadores para levar a bola até ele? Não. Porque quando o Pedro estava dentro de campo, a gente via que o Pedro marcava. O Pedro terminou o ano como um dos artilheiros do Brasil, gente. Nesse ano de 2024. Então, assim, o Pedro, ele marcava muito gol, porque a bola chegava para ele. Agora, o Gabigol, quando estava dentro de campo, ele não marcava. É porque o Gabigol é ruim? Não. O Gabigol, ele é um profissional, ele sabe se posicionar, ele sabe o melhor lugar onde ele se posicionar para receber a bola, para marcar o gol. Por que ele não fazia? Porque estava desgostoso, não estava mais querendo. E ele já estava projetando uma saída do Flamengo, que não iria mais continuar, e acabou saindo. O que é que aconteceu na final da Copa do Brasil? Qual foi o desentendimento que o Felipe Luiz, como treinador, teve com o Gabigol? Vocês lembram? O que foi que o Felipe Luiz falou? As câmeras mostraram onde o Felipe Luiz, a bola é lançada para o ar e o Gabigol tá lá na frente, não vem disputar. E o Felipe Luiz diz, vem buscar, vem para cá para receber, para de se esconder. Era isso que o Gabigol estava fazendo. Ele se escondia dentro de campo e não procurava as jogadas. Quando o Felipe Luiz deu essa chamada nele, ele respondeu. Depois disso ele fez o quê? Ele veio e recebeu a bola e marcou o primeiro gol. Então assim, a gente vê que ele sabe se posicionar. Essa jogada que ele fez hoje, no gol de hoje, ele faz com maestria. Se a gente for pegar em 2019, a quantidade de gol que ele fez desse jeito, ele vinha de trás, o Bruno Henrique com a bola, metia a bola para ele saía na cara do gol, gol. O Arrascaeta metia a bola para ele, gol. Então ele sabe fazer com maestria essa jogada. Por que não fazia? Porque não aparecia. Então assim, a gente vê que já havia um desgaste da parte dele e... assim, a relação foi se desgastando, principalmente com o presidente. Muita gente falava que era com o Marcos Braz, mas quem assistiu o jogo e após o jogo ele deu uma entrevista, a gente viu ele falando pro Marcos Braz que tinha uma promessa com ele. A promessa dele era com o Marcos Braz. Qual promessa? A gente não sabe, ele não revelou, mas deixou a entender que futuramente ele possa vir a jogar no Flamengo novamente. A gente não sabe nem se o Marcos Braz vai continuar, né? Mas
Aí deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. A galera mandou embora, graças a Deus. Coloca a base. Isso aí foi o Hermínio Valença que comentou. A Kíria deu uma risadinha. Vocês falam mal do Gabigol. Ganharam likes e seguidores nas custas dele. Não, Kíria, eu não estou falando mal dele. Eu estou falando a minha visão. Estou falando a minha opinião em relação a Gabigol. Porque ele não vinha rendendo tanto nos últimos jogos. Eu não estou criticando, não estou dizendo que... ainda bem que saiu. Não presta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu, como torcedor, sou muito grato pelo que o Gabigol fez. Foram 6 anos onde ele jogou pela equipe e ele se doou muito. A gente não pode esquecer os 2 gols na final da Libertadores contra o River Plate, que a gente já dava como perdido. Acabou ali. A gente levou o gol no final do jogo, pronto, acabou. Mas não, ele surgiu, marcou o primeiro gol. Empatou o jogo. Quando a gente tava ainda, caramba, empatamos o jogo, ele foi lá e virou. Então a gente não pode esquecer disso. Gol contra o Palmeiras, também fez na final da Libertadores. Gol contra o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras, não, a gente não levou o título. A gente sabe daquela fatalidade que aconteceu. Mas o gol contra o Atlético Paranaense, a gente não pode esquecer disso. Ele estava lá presente, marcou mais um título para o Flamengo. Campeonato Brasileiro, ele foi um dos artilheiros, nos ajudou a conquistar títulos 2019, 2022. A gente não pode esquecer disso. Copa do Brasil. Então não tem como a gente, como ele mesmo falou na entrevista, não tem como a gente falar de Flamengo nos últimos anos e não falar de Gabigol. Não tem como a gente falar de Gabigol e não falar de Flamengo. Foi algo que ficou entrelaçado. Como ele mesmo falou na entrevista, quem viu a entrevista, agora eu sou imortal. Então talvez essa seja o que ele idealiza para ele. Ele quer ser imortal no Flamengo. Então talvez eu acredito que isso venha a dificultar um retorno dele para o Flamengo. Porque ele não vai querer manchar essa imagem que ele tem. Será que se ele voltar para o Flamengo ele vai desempenhar da mesma forma que ele desempenhou agora? Ou será que vai ser só mais um jogador? Um jogador qualquer no elenco? Será que vai ter algum outro jogador em destaque? Será que o Pedro vai estar ainda no Flamengo? Vai se consagrar aí como um dos grandes atacantes do Flamengo? Eu não sei se vocês sabem, mas o Pedro é um dos maiores artilheiros do Flamengo também, hein? A gente não pode esquecer do Pedro. E a gente tem o Pedro no elenco. Até esse ano, inclusive, o Pedro ele chegou a ser vaiado. Mas o Pedro, ele é um jogador muito importante, muito talentoso, com a bola no pé, finalizando, de direita, de esquerda, muito bom tecnicamente, de cabeça. Então a gente tem esse jogador no elenco. A gente não pode ficar só se lamentando, perdemos o Gabigol. Perdemos porque, infelizmente, não houve acordo entre as partes, entre o presidente e o jogador. E ele já declarou que ele não continua mais no Flamengo. A gente vai ter uma eleição amanhã no Flamengo para o novo presidente. A gente não sabe quem vai ganhar. Já pensou se a oposição do Rodolfo Landim, não estou aqui fazendo campanha para nenhum dos dois, mas já pensou se a oposição do Rodolfo Landim ganha essa eleição, chega para o Gabigol, faz uma oferta de renovação e ele aceita? Vocês já pensaram nisso? Tudo pode acontecer, mas ele, como atleta, ele já falou que não tem possibilidade dele continuar. Vou ler mais alguns comentários aqui, ó. A Kíria: não pensa no sofrimento das crianças. Tem crianças sofrendo com isso. Poxa, não pensa nas crianças rubro-negras? Quem tem que pensar isso é ele, né? Que eu não tenho o poder de decidir nada, né? Eu sou apenas um torcedor do Flamengo que estou expondo aqui a minha opinião junto a vocês. Daniel na Cova dos Leões. Olha aí, Daniel lá na Cova dos Leões comentando, hein? Jogador de futebol é fase. O Pedro estava em melhor fase. Agora o tiro pegou no pé do Gabriel, com certeza. Tinha jogo que o Pedro não estava bem e o Tite não colocava o Gabriel. Isso aí a gente tem. Realmente isso aconteceu, né, Daniel? Como a gente sabe, o Gabigol, ele não tinha uma boa relação com o Tite. Isso já vem, ó. Isso não é novidade pra ninguém. No ano em que o Flamengo foi campeão da Libertadores, o que foi que a torcida do Flamengo cantou? Ei, Tite, vaci, o Gabigol não precisa de você. O que foi que ele falou? Não preciso mesmo não, a minha seleção tá aqui, ó. Minha seleção é o Flamengo. Massa!
Todo mundo gostou, todo mundo apoiou, eu também. Principalmente eu odeio a seleção brasileira. Vocês não têm noção. Não, eu não odeio, meu Deus, ele odeia a seleção brasileira. Não, eu não suporto, gente, ver jogo da seleção brasileira. Não. Pra mim, quando tem jogo da seleção brasileira, eu sei que não vai ter jogo do Flamengo e é muito massacrante. Primeiro que é um jogo horrível, muito feio. Eu não tenho paciência. Outra coisa, eu não tenho paciência pra ver jogos de outros times. Não, a minha paixão, o meu amor é ver o Flamengo jogar. Eu assisto o jogo da base, assisto o jogo do profissional. Agora, assistir outros times jogar, só se for assim, com interesse de estudar aquela equipe. Agora, pra ter paciência pra assistir, eu não consigo. Mas bem lembrado aí, como o Daniel falou, o Gabigol, ele tinha uma relação desgastada com o Tite. E mesmo quando o Pedro não estava bem, nesse momento que eu falei que a torcida do Flamengo vaiou o Pedro. Por que vaiou? Porque ele não estava vivendo um bom momento. Mas o Tite não botava o Gabigol. Aí o Flamengo contratou quem? O Carlinhos. Pra quê? Substituir o Gabigol, que estava punido com aquela questão do doping. O que é que aconteceu? Quando o Gabigol foi absolvido, não teve, na verdade ainda não teve o julgamento. Não sei se vocês lembram, mas ainda vai haver o julgamento do Gabigol. Então, quando o Gabigol voltou, o Pedro era a primeira opção. Aí depois vinha o Carlinhos pra depois ser o Gabigol. Aí o Pedro se machuca. Aí a gente ainda tinha o Tite colocando o Carlinhos no lugar do Gabigol. Mas como eu falei pra vocês, quando o Gabigol entrava, ele não demonstrava dentro de campo. Por quê? Porque ele não aparecia pro jogo, ele se escondia. Essa é a visão que eu tenho, a minha opinião em relação ao Gabigol. Vou ler mais alguns comentários aqui. O Erivan Cruz: minha maior felicidade foi o Gabigol ter tomado o rumo dele. Amém. É isso aí, cada um pensa de uma forma, né? Francisco Simão: tem 2 anos que o Gabigol não tá jogando nada. Tem que ir embora mesmo. O bom para o Gabigol foi o quê? A forma como ele foi embora do Flamengo. Para ele foi maravilhoso. Gol na final da Copa do Brasil, 2 gols, já encaminhou o Flamengo para o título no segundo jogo. Então assim, ele saiu muito grande. E como alguns comentaristas eu vi dizendo, eu estava assistindo alguns pré-jogo antes desse jogo do Campeonato Brasileiro, e tinha muita gente falando, cara, o Gabigol, devido a todas essas polêmicas, de tudo que a gente já falou aqui, nesses 2 últimos anos, que ele não vinha jogando muito bem, ele não vai ser lembrado por isso. Por quê? Ele vai ser lembrado por esse jogo na final da Copa do Brasil e principalmente pelo jogo de hoje. Pelo gol de hoje. Vocês podem anotar. Todo mundo vai lembrar de Gabigol, que no dia da sua despedida, o Flamengo estava perdendo pro Vitória e ele empatou o jogo. Entendeu? Ele vai ficar lembrado por isso. Esse é um dos motivos que me leva a crer que ele não vai querer voltar para o Flamengo, para quem ainda tem esperança. Como ele falou na entrevista, agora eu sou imortal, eu sou um ídolo, agora eu sou imortal. E principalmente pelo que ele fez nesse último jogo e na final da Copa do Brasil. Então, ele entrou para a história, realmente, ele não mentiu. Kyria, ele vai eliminar o Flamengo no ano que vem. Aí não, né, Kyria? Aí não. Você torcer para um jogador, ao invés de torcer para o Flamengo, então, eu acho que você está aí um pouco equivocada, viu, Kyria? Deram aposentadoria para o Canela de Vidro, que já nem joga nada, já está aposentado. Para que jogar? Não entendi esse seu comentário. Antônio, Pedro foi vaiado pelos gabinetes, exército pago pelo Gabigol. Ah, ele está dizendo que o Pedro foi vaiado pelas gabizetes, que foram pagos pelo Gabigol. Eu não tenho essa informação, Antônio. Altino Andrade, mas também quando o Gabigol tem a proximidade e ir para jogar, ele não joga coisa nenhuma, deixa a bola para lá chutar de todo jeito. O Gabigol corria, mas ele não aproveitava também, não o Gabigol. Aquilo que eu falei, a questão dele não se posicionar dentro de campo porque ele não queria. Era a questão dele, né? Altina, não, eu sei, mas eu gosto da seleção brasileira porque tem um menino do Flamengo, porque... Pronto, agora você falou. O único momento que eu assisto um jogo
da seleção brasileira é quando tem algum jogador do Flamengo que é convocado, que eu quero ver se o cara se destaca, entendeu? A gente torce para que o nosso jogador, o jogador do Flamengo, vá bem na seleção brasileira. É o único motivo que me faz assistir algum jogo da seleção brasileira. Quem mais? Kíria, você é o primeiro que falou meu nome certo. Tá certo, obrigado, Kíria. Nem eu voltaria. Ana Mirelli, aqui é Flamengo. É isso aí, aqui também, aqui é Mengão. Pra vocês que não sabem, galera, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Me chamo Thiago Dias. Tem muita gente que tá chegando aqui no canal agora, muita gente assistindo essa live de pós-jogo. A gente já mostrou aqui, ó, a entrevista do Felipe Luiz. A gente mostrou o pós-jogo e eu entrei aqui para trazer algumas informações para vocês, tá? Eu vou encerrar por aqui a nossa live, mas eu quero pedir para você clicar no botão do gostei, tá? Aqui do lado tem uma mãozinha. E se você chegou nesse canal, caiu de paraquedas, estava procurando alguma coisa sobre o Flamengo no YouTube, galera, eu sempre trago aqui os melhores vídeos, as melhores notícias sobre o Flamengo. Então, se você quer estar atualizado sobre tudo que vai acontecer no Flamengo daqui pra frente, você tem que estar inscrito, tá? Aqui do lado tem, eu não sei se é aqui ou se é aqui, eu não estou me vendo, deixa eu me ver. Acho que é aqui. Aqui. Tem um botãozinho com o nome assim, ó, inscreva-se. Então, você clica nesse botão, você se inscreve no nosso canal, que isso me ajuda muito, demais. Ative as notificações, todas as notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai estar recebendo, tá? Aqui mais um comentário da... Como é? Odineia. Vão fazer alguma coisa pra ficar falando dos outros. Vamos fazer alguma coisa para de ficar falando dos outros. Tá certo, Odineia. Pois tá certo, galera. Por aqui eu encerro, tá? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um grande beijo. Saudações rubro-negras. E não se esqueçam, eu sempre falo aqui no meu canal, ó. A camisa é pesada. O manto, ele é sagrado. E juntos, eu e você, nós somos mais fortes. Então pega esse vídeo aqui, compartilhe nos grupos de WhatsApp e traga mais um ou dois flamenguistas para se inscreverem aqui no Malvadão React, porque aqui você vai ter sempre as melhores informações sobre o Mengão, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!